Olá, tudo certo? A China lançou um pacote de estímulos econômicos que é o maior desde o Covid. Com isso, as ações e ativos correlacionados dispararam, como por exemplo o índice de ferro, que registrou um dia de super alta, subindo mais de 6%. E aqui no Brasil, os ativos que têm maior correlação com o índice de ferro e também com a China também dispararam, como o Vale, que chegou a subir mais de 5% ao longo do pregão, e Vale na Bolsa de Nova York chegou a subir mais de 7%. Será que agora vai? Neste vídeo eu vou trazer uma análise completa dos principais ativos do setor, ou seja, do índice IMAT, que tem uma grande correlação com o índice de ferro e a China. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Danilo Frata, analista técnico, desde 2017, realizando para vocês este trabalho educacional nas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar esse vídeo, claro, de se inscrever no canal. É sempre muito importante e relevante para o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos então iniciar verificando aqui a condição técnica da bolsa na China, né? Vamos primeiro avaliar aqui o gráfico anual. Então a gente verifica que está numa consolidação lateral e justamente aqui testando um suporte relevante. Então nesse ano pode marcar um fundo nessa região para testar o topo mais uma vez. Cada barra dessas representa o movimento de um ano. No gráfico mensal, está sim buscando uma reversão de tendência, né? No mês passado aí subiu 3,72, neste mês de setembro, neste momento subindo 5,62. Se fechar assim no mês de setembro, será um pivô de alta. Nós temos aqui a formação técnica de um couple handle, que é um padrão de reversão, e fechando assim, rompe uma LTB e se confirmar no próximo mês, entra em tendência de alta no gráfico mensal. Então, muita atenção que pode sim gerar um rally. No gráfico semanal, na semana anterior fez o pivô de alta e temos aqui a formação, então, de um ombro, cabeça a ombro, pivô de alta sendo acionado, fechando assim a semana, reverte para alta no médio prazo, e claro que o curto prazo, né, também está num forte rally, sobe direcionalmente desde o dia 11 deste mês de setembro. Então aqui o índice Hang Seng da China, movimento indicando alta para os próximos meses, se confirmar aí os padrões e vendo um forte rally de alta no curto prazo. Vamos então aqui verificar agora o índice de ferro, né, que é muito importante para o setor de mate aqui no Brasil, principalmente para a Vale. Então, no gráfico anual está no suporte. Então, pode sofrer pressão de compra aqui no gráfico anual para sustentar a tendência de alta. No gráfico mensal, no suporte, está lateral aqui desde dezembro de 2022. Se fechar o mês de setembro com martelo, que é o que está tentando fazer, no próximo mês romper a máxima da barra, pode ter um rally de alta, tá? O índice de ferro aqui, se confirmar essas duas possibilidades, poderia subir 15% aí nos próximos meses. Esse seria o cenário de alta para manter a consolidação lateral. E para o cenário de baixo, né, vamos ver como é que fecha o mês, né, pessoal? Ainda não fechou. Se fechar perto da mínima, seria um pivô de baixa, daí a expectativa seria de testar 75. Reagiu agora, né, depois deste fato. No gráfico semanal, tendência de baixa, e no gráfico diário, conforme já comentado na introdução, registrou aqui uma super alta de 6%, que é a barra de ignição. Então, nos próximos dias, aí, se confirmar essa barra, a expectativa é de testar o topo e reverter no curto prazo. Se isso acontecer, deixaria o martelo no gráfico mensal. Então, olhando aí o cenário da China, o índice de ferro, temos essa possibilidade de alta aí para as próximas semanas e meses, né? O setor mais correlacionado aqui no Brasil é o IMAT e principalmente Vale. Então esta é a composição do IMAT, né? Nós temos Vale aí com 20% de peso, depois Suzano 19, Gerdau 16, Klabin 11, SSNA3, Semin, Goal, Braskem, Brap, Uzin, Unip 6, Dex, Confesa, Cebave, Uzin e Rani. Eu vou dar uma passadinha nesses ativos para a gente verificar a condição técnica deles.
no gráfico anual, mensal e semanal também. Também dá uma passadinha, por que não, aí no gráfico diário, tá certo? Então vamos iniciar aqui com o IMAT, né? Vamos começar com o índice de materiais básicos. Vamos carregar aqui o gráfico. Então aqui eu tenho o gráfico anual, 4 anos lateral, eu não tenho nenhuma indicação técnica nesse prazo por enquanto. A gente baixa o prazo operacional, vamos para o mensal. Vai ser basicamente o espelho do anual, né? Nós verificamos aqui que está lateral desde 2021, consolidação mais longa, uma consolidação mais curta desde o mês 9 de 2021. A gente observa que está numa consolidação mais curta ainda desde o mês 5 desse ano, pelo quinto mês, sustentando aqui, né, o suporte, deixa eu marcar aqui no gráfico para ficar mais claro, né, o suporte de 5.450 e a resistência de 5.600. Então a gente tem aqui essa linha, que é uma linha de referência baixista, desenhada aí para vocês. Essa linha inclinada não é mais válida no meu entendimento. Então temos esse suporte em azul, deixar aqui destacado, e a resistência aí em vermelho. Então está próximo, claro, de um movimento extremamente explosivo aqui no IMAT. Então no próximo mês, né, se romper essa região de 5.600, indica testar 6.270, tá? E aí, se for testar e fizer um pivô de alta, poderia liberar o setor para um grande rally. Esse seria o cenário de alta. O cenário de baixa, né, teria que cair forte, rompendo essas minhas linhas azuis. Então, está próximo, sim, de um movimento explosivo bem consolidado. Isso é o gráfico mensal. O gráfico semanal vai ser o reflexo, né, do gráfico mensal. Sempre lembrando que aqui no canal, todo final de semana, eu faço estudo para vocês de Position Trade, que eu estudo de médio prazo, pessoal, que está aqui disponível, tá? Sempre faço o estudo dos setores também que está o IMAT. Então está no momento de definição. Hoje, só hoje, devolveu toda a queda da semana passada para reversão de tendência, aqui a tendência de baixa ainda. Nesta semana, tem que fechar com um pivô, rompendo aí a região, fechando acima, na verdade, 5.670. E aí, se fizer o pivô de alta, tem que confirmar nas próximas semanas, né? Fazer o pivô, confirmar e se manter acima aí. A expectativa seria de um grande rally lá para o alvo do gráfico mensal. E para anular essa expectativa, só se fizer um novo pivô de baixa, né? E aí teria que ficar aqui abaixo da mínima da semana, que seria romper 5.360. Então tá bem claro que estamos próximo do momento explosivo, né? De um movimento explosivo aqui no IMAT no semanal. O diário hoje super alta, né? Devido a esse fato relatado, subindo 3,96, aí é mais se espelhar pelo gráfico semanal e mensal do IMAT, tá? Vamos então aqui para as ações que compõem o índice. Vale, pessoal, Vale hoje subindo 4,88, gráfico diário bem complicado de se operar, porque está num retângulo, e aí eu convido vocês a me acompanhar aqui no canal. Todo final de semana eu faço estudo de médio prazo de Vale, sempre faço o estudo dela. Todos os dias eu faço fechamento de mercado, fiz hoje. Todo fechamento de mês eu faço estudo de Vale também no gráfico mensal. E eu tenho um estudo feito aqui de Vale, completaço, galera, de médio e longo prazo, que ainda é válido, está aqui para vocês disponível. Você pode também acessar o meu portal, danilofrata.com.br, está aqui, é o mesmo estudo. Por favor, verificar, não tem porque eu repetir, é o mesmo estudo ainda válido para médio e longo prazo, tá? Aí eu tenho o Suzano, que no momento eu não posso comentar porque a gente tem operação em aberto, né? Então eu respeito aos meus clientes, mas eu posso mostrar para vocês aqui o gráfico anual, que é o gráfico semanal, tá na média de 200, hein? E aqui o gráfico mensal, tá? Aí nós temos Gerdau, vamos para o gráfico anual, fez o Super Rally desde 2016, no ano passado deixou possível single bar, moçada. Então se esse ano fechar assim, no ano que vem, rompendo a máxima histórica, geraria uma expectativa de um grande rally. Nesse prazo, compra, então vai ficar de olho na single bar, aí baixar o prazo operacional, e se cair, compra bacana seria na região de 9,50, tá? Lembrando que os valores podem ser alterados ao longo do tempo, né? Os ativos sofrem algum evento, que é pagamento de dividendos, JCP,
o valor muda, mas o movimento não, ou quando existe um grupamento ou desdobramento, né? Os valores mudam, mas o movimento não. Então tá bem legal para o possível single bar no gráfico anual. Gráfico mensal também tá pronta aí, basicamente, do movimento para os movimentos explosivos, né? Tá lateral desde o mês 10 de 2023. Então tá nesta consolidação. Deixa eu botar aqui os valores bonitinhos para vocês, para deixar mais nítida a informação, tá? Então essa minha linha azul eu vou deixar aqui destacada. Desculpa, a linha vermelha é a resistência e a linha azul agora que eu vou deixar destacada é o suporte, que vai sustentando o movimento aqui de Gerdau, tá? Azul, suporte. Então, para ter movimento de alta, tem que fazer um pivô ficando acima de 19,50. Movimento de baixo, fazer um pivô abaixo de 17. Tá muito interessante. Quem é muito agressivo vai tentar uma compra em 23,1, que seria rompendo essa barra, que seria um gift. Ou tu aguarda o pivô. Pivô de alta ou de baixo aqui é interessante tanto para compra como para venda. Claro que é mais bacana para cima, né? Então, namorar muito esse ativo para os próximos meses. Podemos ter um movimento explosivo. Aí o semanal, a minha dica, né? A minha sugestão é ir pelo gráfico mensal, porque são os mesmos pontos. Gráfico diário também está bem complicado, vocês podem me acompanhar aqui no canal. Eu vou trazendo isso para vocês. Aí eu tenho o Klabin. Eu também não posso comentar, tá? Tá aí o gráfico anual, vou só mostrar o gráfico. Aqui nós temos call das minhas carteiras, aqui é o gráfico mensal, tá aí. E gráfico semanal, tá aí em cima do LTA. E o diário tá aí, tá? Vamos para a CSNA3. Gráfico anual. Segue muito interessante para alta. Quinto ano lateral. Esse suporte é uma região de compra. Quem trabalha com preço médio, olhando o gráfico anual, está comprando essa região de 11. Tenta retomar a alta se nos próximos anos ficar acima de 18,70, principalmente se romper a máxima histórica. Próxima região é uma região interessante de compra. Se cair mais, próxima região de compra 7,80. Mantém o cenário de alta para sustentar essas regiões de suporte comentadas, tá? Gráfico mensal também segue interessante. Aqui o ativo faz movimentos direcionais, né? Então tem que acertar topo fundo. Segue no suporte do mensal. Quem trabalha com preço médio está comprando aí. Vem no movimento de queda desde janeiro desse ano. Se fechar esse mês com martelo, tu poderia comprar rompendo a máxima desse mês ou rompendo a máxima mês passado, 18,60, para ver se faz o movimento em V até o alvo, que seria 18,60. Então tá interessante concentrar essas regiões comentadas. Fica com um cenário altista, tá? O semanal tá bem complicado. Meu conselho é ir pro gráfico mensal mesmo por enquanto, tá? Até tem uma chance de fundo duplo. Vou até comentar esse fundo duplo, que agora tem uma simetria interessante. Então, eu vou comentar assim. Se fechar a semana assim, tu poderia comprar rompendo a máxima semana, né? Ainda não fechou. Ou gatilho 12,34, stop minha semana 10,78. Para um fundo duplo. Aí o primeiro alvo seria a região de 13,34. Se acionar o fundo duplo e depois corrigir, ainda poderia formar um ombro cabeça a ombro. Tá? Vale uma entrada agressiva. O gráfico diário está bem complicado, né? Hoje aí forte gap de alta. Meu conselho é ir para o gráfico semanal ou mensal, tá? Você pode, claro, ir me acompanhando aqui no canal que eu vou atualizando vocês. Semin gráfico anual foi o grande trade. Anual não, né? Anual não tem como avaliar, então pulamos. Não tem histórico. Mensal foi o grande trade no ano passado. Olha que movimento fantástico, né? Gerado aqui por uma figura que é fantástica para se pegar a reversão de tendência. Então, aqui no gráfico mensal fez o belo ombro cabeça a ombro no ano passado, fez movimento de rally direcional, queda direcional que foi um pullback. Quem me acompanha aqui no canal, eu comentei a última entrada no mês passado de martelo que entrou, 7,84, com prazo gráfico mensal, stop por fundo é 4,72, rompendo máxima histórica, vai mais. Então, nesse prazo passou a aguardar. Semanal também fiz para vocês aqui no canal, estudo extremamente completo de Semin, que está aqui no meu portal, está aqui no canal também, a favor verificar, tá? Não tem por que eu ficar repetindo. E gráfico diário é me acompanhar nos fechamentos. Eu comentei as entradas que fez aqui o pivô e o gift, prazo mais curto encerrou. O Wall 4 aqui vai repetir o movimento de Gerdau, GGBR4, né? Anual é a mesma coisa, semanal é a mesma coisa e mensal é a mesma coisa. Tá muito bonito para o movimento explosivo. Poderia tentar um rompimento aqui em 11,41 para compra ou esperar pivô de alta ou de baixa para superar, tá? Braskem, gráfico anual,
segue no suporte, está nessa região há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? Então é um trade de muita paciência. Eu não teria paciência para se operar isso aí, né? Quem está tentando preço médio é comprar no máximo até aí, tá? Retomar alta só rompendo máxima histórica. Se nos próximos anos fechar com o pivô de baixo aqui, quem está comprado, se ia fechar o ano assim, teria que pensar em cair fora, tá? Mensal, também muito complicado de se operar, tá? Deu uma entrada bacana aqui, reversão e finalizado lá. Quem está comprado no mensal tentou aqui acertar fundo neste mês, entrou em 18,22, top é 15,33. Aqui é aguardar outra configuração gráfica no atual momento. Semanal, eu comentei para vocês aqui no canal uma compra dessa barra aqui, finalizado o primeiro trade ali. Meu conselho é baixar o prazo operacional, tenta acionar single bars se romper 20,60 para fechar gap, tá? Em gráfico diário também já comentei algumas possibilidades para vocês aqui no canal. Um ativo que está mais feio para se operar atualmente. BRAP4, galera, faz tudo que Vale faz. Então, por favor, verificar o estudo de Vale. Gráfico anual, mensal, basicamente replica os movimentos de Vale. Tá bem interessante para quem compra suportes. Fechar o mês de setembro assim, poderia botar um gatilho de compra 19,64, stop 17,40 para ver se busca de novo a região de 24. A lateral vários meses, stop barato, hein? Baratinho stop, tá bonito. Anula essa possibilidade, claro, se não acionar e nos próximos meses fizer um pivô de baixa. Aí preço médio em suportes ou operar o pivô, tá? Semanal, meu conselho é focar aí no gráfico mensal agora. Tem um cabeça ombro armado, seria a compra do mensal. E diário, sem condições de se operar no atual momento. Abertura em forte gap hoje. Usem 5, gráfico anual. Tá no suporte, tá na lateral aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Então, bem complicado. Eu não curto esse tipo de movimento, principalmente no anual, né? Ficar aí 5, 6, 10 anos lateral não é legal. Baixo prazo operacional. Vai para o mensal. Mensal aí, depois do balanço, caiu forte. Aqui é só quem trabalha com preço médio. O preço médio está comprando no máximo aí a 6,70. 5,70 aí tem que ter uma estratégia de stop para quem gosta de caçar fundo. Outros espera fechar o mês e tentar comprar rompendo a máxima do mês, né? E semanal, tá interessante fechar a semana assim, fundo duplo, tá? E se fechar a semana assim, poderia tentar uma compra rompendo na máxima da barra, stop na mínima da barra. Aí me acompanha aqui no canal, como sempre. Fechamento de semana, aí, se os meus clientes solicitarem, eu faço análise para eles. Gráfico diário hoje deu uma possível entrada, até estava com o call pronto para operar a lateralização, mas abriu em gap, então não deu para comprar hoje, tá? Unip 6, gráfico anual, tendência magnífica de alta. Não tem condição de compra, pode cair muitos anos, né? Ver como é que fecha o ano. Fechar o ano neutro, poderia no ano que vem buscar uma compra de single bar, tá? Mensal, tendência forte de baixa, né? Então aqui, enquanto ficar abaixo dessa minha linha vermelha que a LTB mantém, expectativa de queda, é complicado de se operar comprado aí. Nesse mês, se fechar assim, quem operar vendido ia buscar uma venda prêmio da barra, se fechar assim esse mês, tá? Um gift. E baixando prazo, semanal, tendência de baixa, bem complicado, lateral, acho que é focar mesmo ali no gráfico mensal para venda de gift, e no gráfico semanal, talvez, que é muito agressivo, se fechar a semana assim, gatilho de compra 4,951, stop curtinho 4,717, tá? E diário, bem complicado, ativo aí também, aí tem que me acompanhar nos fechamentos de mercado. DXYO3, né? DXYO3, Texco. Anual, vamos ver como é que está aqui. Lateral no suporte. Estão vendo que tudo meio parecido, né, pessoal? Tudo, o setor todo bem igual. A tendência de alta, 6 anos aí em cima dessa região. Se fechar esse ano assim, pessoal, para o ano que vem, ficaria muito legal para compra, tá? Se fechar assim com uma inside bar. Inside bar tu opera rompendo a máxima do ano daí ou a máxima do ano anterior. Muito interessante para botar no radar de vocês. Mensal, eu já tentei um call desse ativo nas minhas carteiras, tinha um ombro cabeça-ombro magnífico para reversão, tinha acertou fundo aqui. Na época nós saímos com o stop gain, né? Ficou lateral, desconfigurou o ombro cabeça-ombro. Mensal, tá interessante agora, aqui fez a barra de ignição, que é a barra de sinal de fundo, que é o sinal de compra, ainda não andou, ainda não foi confirmada, né? Se fechar o mês assim, do jeito que está, poderia operar inside bar, gatilho de compra 8,56, stop 6,86, claro que mensal vai ser um stop caro que não tá caro, né? E semanal tá bem complicado, que vai ser o reflexo do
mensal. Daí meu conselho é vocês acompanhar meu fechamento de domingo aí de semana. Eu faço estudo diário também, acompanhar meu fechamento de mercado. FESA, galera, FESA no gráfico anual. Gráfico anual compra só também se fechar o ano neutro, devolver toda a queda do ano para pensar numa single bar para o ano que vem. Ou, se no gráfico anual nos próximos anos, cair para a região aqui de 5 e 4,50 é uma compra de suporte linda, né, tá? Gráfico mensal, tendência forte de baixa, fez o pivô, lateral complicado aqui nesse gráfico, operar altos prazos, continuar caindo alvos em azul. E nesse prazo ainda tem aqui essa LTB que eu acabei de desenhar aqui para vocês. Deixa eu tirar fora esse outro estudo. Tá? Então, quando sustentar aqui essa linha de referência vermelha, mantém expectativa de queda. Complicado, lateral a 6 meses. Tá? E semanal, nada de interessante no atual momento. Beleza? CBAV, essa sim, hein? Gráfico anual não tem como avaliar. Gráfico mensal segue no suporte. Quem opera mensal, preço médio, ficou comprando até R$5. Acima de R$5 não tem compra nesse prazo. Tá comprando LTA no suporte. Buscita. E já comentei com vocês aqui no canal, né? E semanal, feito no domingo, estudo para vocês. Tinha compra, quem buscou reversão. Entrou em R$5 no máximo, ou hoje 5,13. Stop do semanal 4,62, reverte se ficar acima de 5,80. Agora não tem entrada nesse prazo, aguardar. E diário é um pivô de alta, fechou na máxima. O problema é o stop aqui, né? É focar no... Tinha compra hoje, só que não deu para entrar no fundo duplo porque abriu em gap, né? Então, vai focar mais no semanal mesmo. Quem quer mesmo assim tentar uma compra no diário, gatilho de compra 5,41, stop 4,93. Aí o ZIN 3, tá? Aí reflexos é a mesma coisa que o ZIN 4, o ZIN 5, desculpa. E RANI 3. RANI 3 e RANI, gráfico anual. Não tem condições de se operar isso aí, esperar fechar o ano, se fechar com uma single bar, talvez pensar em compra no ano que vem. E se cair nos próximos anos, tem compra bem bacana, né? Aguardar. Gráfico mensal, tendência forte de baixa. Próxima região de compra para quem trabalha com preço médio, né? Se cair aqui para a região de 7, tá? Tentar acertar fundo por suporte, tomar cuidado, formação de ombro, cabeça a ombro, já perdeu a LTA. E semanal, tendência de baixa, né? Ficou vários meses lateral, que fez o pivô, tá andando. Então, aguardar, tá chegando próximo da mesa de 200. E gráfico diário, quem me acompanha no canal, eu comentei a venda de bandeira aqui. Aqui o pivô, gift, tem uma outra vendinha aqui. Então, por enquanto, não tem um cenário de compra aqui no diário, tem que me acompanhar para ver se aparece algum cenário de reversão. Fechou então, moçada? Deu uma geral aí no setor aqui no Brasil, no IMAT, né? Vocês viram aí, foi um grande destaque no dia de hoje, devido à notícia, né? Que a China lançou um pacote de estímulo econômico que é o mais agressivo desde do Covid. Alguns estudos vocês podem conferir aqui no meu canal, que são válidos ainda, né? Semin, Vale. E outros aí só me acompanhar no canal, que eu faço, né, ao longo do tempo, aí, curto, médio e longo prazo. Beleza? Tem ativos aí que estão extremamente interessantes para rompimento. E alguns por suporte já foi, como o CBAV ali. Fechado? Valeu, um abraço e ótimos trades para todos.